Livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. Combate a imoralidade na igreja. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância, não devieis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem praticou tamanha insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar para uma refeição, pois como haverei eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro. Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Somente está aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Essa passagem aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele manda uma carta para a igreja de Coríntio, que estava acontecendo um problema grave dentro da igreja, né? Uma pessoa estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, né? A sua madrasta. E o apóstolo Paulo, irmãos, vai então mandar essa carta aqui para que eles tomem uma atitude, para que eles se posicionem mediante a tudo aquilo que estava acontecendo. É muito interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer que, logo no primeiro versículo aqui, de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós. Não era uma coisa que estava acontecendo escondido, que ninguém sabia, era um rumor, não, era algo que todos sabiam, né? Era algo que era um fato, estava explícito ali que aquele homem estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. O mundo está sempre com os seus olhos voltados para a igreja. O mundo está sempre observando a igreja. E por isso que os crentes devem perseverar na santidade, devem perseverar na verdade, devem perseverar na sua conduta, porque o mundo está o tempo inteiro, mas aquele ali não é crente? Aquele ali não é crente? Como é que está falando palavrão? Mas aquele ali não é crente? Como é que está fraudando ali? Como é que está se associando ali com pessoas ímpias, fraudando isso, tendo aquelas atitudes ali, né? Como é que aquele irmão ali está aí com conversinha com aquela moça ali, mas ele não é casado, né? Então o mundo está com seus olhos voltados para a igreja, né, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande, porque os ímpios estavam olhando essa atrocidade dentro da igreja.
né? E o texto bíblico, e o Paulo ainda vai dizer que era uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, né? Então é claro que os pagãos, eles adulteram, os pagãos, eles cometem todo tipo de imoralidade sexual, né? Mas Paulo está querendo dizer que não eles escondem esse tipo de coisa, né? Eles fazem, mas eles escondem. Não, aqui estava acontecendo de maneira clara, né? Todo mundo estava sabendo. Não é algo que estava acontecendo em oculto, escondido, e eram uns rumores, mas ninguém tinha certeza. Não, era um fato, estava acontecendo. Mas nem com os ímpios é desse jeito. Os ímpios, eles fazem as coisas erradas dele, mas eles tentam esconder esse tipo de coisa, porque eles sabem que é errado. Apesar de eles fazerem, eles sabem que é errado. Mas está acontecendo isso dentro da igreja de uma maneira que vocês não estão tomando atitude, vocês não estão tomando conduta. Irmãos, e quando nós paramos para pensar, por que eles não estavam tomando conduta? Por que eles não estavam se levantando contra aquela imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja? Tá? É o mesmo motivo pelo qual muitas pessoas hoje não se levantam diante das imoralidades dentro da igreja, diante das heresias dentro da igreja, diante das atrocidades dentro da igreja. Por que as pessoas não se levantam hoje? Né, irmãos? Porque existe uma teologia que invadiu as igrejas, né, irmãos? E essa teologia chama-se teologia liberal, né? Onde as pessoas estão dizendo, não, mas Deus sabe, não julguei, para que não fique julgando o próximo, não condene o próximo. Quem é você para condenar o próximo? Deixa que Deus julga. Deixa que Deus vai fazer, Deus vai cobrar dele. O importante é a gente amar, o importante é a gente abraçar, o importante é a gente caminhar com Deus. Não é para a gente ficar apontando o dedo para o outro, não é a gente ficar oprimindo o outro. Deixa ele, não tem que ser, Deus toca no coração dele, Deus faz uma obra, né? Apesar das igrejas disserem, não, aqui não tem teologia, esse negócio de teologia, aqui não tem teologia, sabe, eles nada mais fazem do que ecoar a voz da teologia liberal. Os liberais entraram dentro da igreja e os liberais destruíram muitas das igrejas, né? Então hoje em dia cada um caminha com Deus do seu jeito, do jeito que quer, do jeito que bem entende, né? Cada um tem a sua própria concepção do que pode fazer, do que não pode fazer, e ninguém quer magoar ninguém quer ofender ninguém quer oprimir ninguém. É como se a Bíblia não dissesse mais o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve, né, irmãos? E essa teologia liberal simplesmente acaba com a vida cristã, né, irmãos? Destrói as igrejas, né? Basta a gente ver o que aconteceu na Europa, né, irmãos? Na Europa era o berço do protestantismo. Lá existiram os melhores pregadores que esse mundo já teve, estavam lá. De repente eles abriram a porta para os liberais, e os liberais começaram a deturpar toda a palavra de Deus. O que a Bíblia diz já não diz mais, não é bem assim, depende da interpretação, né? E o importante é a gente amar, a gente abraçar. E o que aconteceu com a Europa hoje? As igrejas fecharam as portas, né, irmãos? Porque há um poder sobrenatural de Deus atuando na igreja, mantendo ela de pé. A partir do momento que você joga a verdade fora, a igreja se desfaz, a igreja acaba. E muitas daquelas que eram igrejas firmes, fervorosas, igrejas grandes, estão se tornando agora mesquitas muçulmanas, né? Os muçulmanos estão ocupando aquele espaço vazio lá, onde já não se tem igrejas mais. Então, irmãos, era certamente esse tipo de filosofia que estava interferindo aqui, para que eles não viessem a tomar atitude, para que eles não viessem a tomar conduta. E no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, e ainda estáis cheios de arrogância, né? Eles não estavam com o coração quebrantado,
Eles não estavam com o coração, oh meu Deus do céu, a gente precisa fazer alguma coisa, olha só que coisa terrível que está acontecendo dentro da igreja, precisamos tomar uma atitude, meu Deus, mas a gente não sabe, né? Como é que a gente vai tomar essa atitude? Não era esse o sentimento. Eles estavam cheios de arrogância. Para eles não tinha nada errado, para eles estava tudo bom, dava para continuar caminhando do jeito que estava mesmo, não precisava interferir em nada, não. Quantas igrejas hoje, irmãos, não se encontram na mesma condição, diante de pregadores hereges, diante de imoralidade, diante de atrocidades. Os crentes ainda estão arrogantes. Não tem problema, ainda é a obra de Deus, ainda eu vou continuar firme, ao invés de eles se levantarem contra os erros, defenderem a verdade, irem contra os enganos, irem contra a mentira, não, estão cheios de arrogância. Não, você está denegrindo a obra de Deus, é isso que você está fazendo. Você não está defendendo a verdade, você está denegrindo a obra de Deus, irmão? Eles se levantam cheios de arrogância, e o apóstolo Paulo está condenando essa postura arrogante deles diante da atrocidade que estava acontecendo dentro daquela igreja. O apóstolo Paulo vai dizer para ele: não devieis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede. O apóstolo Paulo vai dizer: não é o dever de vocês, dever. O apóstolo Paulo não vai dizer: vou dar um conselho para vocês, na minha opinião, eu acho que tem. Não, o apóstolo Paulo está dizendo o dever deles. Sabe, o dever deles era pegar essa pessoa que está nessa prática imoral e acha que pode continuar nessa prática imoral, sim, continuar caminhando com Deus, e está tudo bem no fim das contas. É obrigação de vocês expulsar, vocês têm o dever de fazer esse tipo de coisa. Irmãos, nós não temos, a opção se nós queremos defender a verdade ou não, se nós queremos ir contra o erro ou não, se nós queremos nós temos o dever de defender a verdade. Nós temos o dever de nos levantar contra as heresias, nos levantar contra as coisas erradas que acontecem dentro das igrejas, das atrocidades que acontecem dentro da igreja. É o nosso dever. Irmãos? E olha só que interessante, Paulo depois vai dizer assim, apesar de eu não poder estar aí fisicamente junto com vocês, mas com o meu espírito eu estou aí junto com vocês. Quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás. Vocês vão expulsar esse imoral da igreja, em nome do Senhor Jesus, É no nome do Senhor Jesus que vocês vão expulsar esse imoral dentro da igreja. É por isso que aquela passagem que fala: onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali no meio deles eu estarei. Essa passagem, onde tiver 2 ou 3 reunidos, está falando sobre isso aqui. Está falando sobre disciplina eclesiástica. Irmão, não era que nem hoje, vai ficar sentado no banco aí sem pedir hino, não pode mais chamar hino, está sem liberdade, não pode mais chamar hino, não pode mais orar, não pode mais pregar, está aí no banco aí de castigo aí. Não tinha essa disciplina eclesiástica, não tinha essa disciplina assim. Se você está numa prática imoral, numa conduta imoral, você vai ser expulso da comunhão da igreja. Você vai ser tirado da comunhão da igreja. Não tem nada de ficar no banco sem chamar hino, não tem nada de ficar no banco sem tocar, não. Se você não se arrepende e não quer caminhar em santidade, você vai ser expulso da igreja, E é muito interessante, porque o apóstolo Paulo vai dizer: a gente vai se reunir no nome do Senhor Jesus e a gente vai fazer o quê? Vamos entregar esse homem a Satanás. Já pensou? Vamos entregar esse homem aí a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, qual que era o objetivo de expulsar essa pessoa da igreja? E quando você expulsa essa pessoa da igreja, se ela saiu da comunhão da igreja, ela foi entregue a Satanás.
Porque se nós não estamos sobre o senhorio de Jesus Cristo, você está sobre o governo de Satanás. É assim que funciona. Não tem ninguém que não está sobre o governo de Jesus, mas está independente, está longe de Satanás. Não. Se não está em Jesus, não é filho de Deus, é filho do diabo. E o objetivo de entregar ele para Satanás aqui era para quê? Para que ele viesse a se arrepender. Vamos entregar ele para Satanás, para que Satanás possa moer ele, para que Satanás possa oprimir ele, quem sabe trazer uma enfermidade, arrancar tudo dele e trazer dificuldades para ele, para que ele possa cair em si e se arrepender. Mas é como aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Ele pegou a sua parte na herança com o pai e foi viver de maneira regalada, gastando lá com as meretrizes, gastando dinheiro. De repente começou a padecer dificuldade. De repente veio uma fome, ele começou a passar dificuldade, começou a passar fome. De repente o que aconteceu? Ele caiu em si mediante a dificuldade. Deus usou aquela dificuldade para chamá-lo de volta. Irmãos, então a intenção aqui é Deus usando o diabo para trazer o arrependimento àquela pessoa, irmãos, para fazê-lo meditar sobre a conduta imoral que ele estava vivendo, que não honrava e que não glorificava a Deus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, olha só como que Deus usa o diabo. Deus usou o diabo para fazer com que Jó conhecesse mais a Deus do que ele conhecia no começo. Irmãos, e Deus também usa o diabo para trazer uma pessoa ao arrependimento, para trazer uma pessoa a fazer uma pessoa a cair em si. É claro que isso não significa que todas as pessoas que estão com enfermidade, que todas as pessoas estão passando dificuldade porque Deus quer que elas se arrependam. Não, esse mundo é um mundo de dificuldade, mas algumas pessoas vão passar dificuldade sim para que venham ao arrependimento. Algumas pessoas Deus está moendo ali, a carne ali, estão sendo entregues a Satanás para ver se elas caem em si, para ver se elas se arrependem, para ver se elas caem em si na conduta errada que estavam tomando e vivam uma vida que honre e glorifique a Deus. Glória a Deus. E é esse o intuito aqui de excluir essa pessoa da igreja, de entregar ele para Satanás. A intenção não é matar ele, querer que ele vá para o inferno, condenar ele ao inferno. A intenção é trazer ele ao arrependimento. Irmãos? E Paulo vai dizer: esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Paulo vai dizer: quando você coloca fermento numa massa, toda a massa fica fermentada. Toda a massa, não tem como colocar fermento numa massa e querer que só um pedacinho da massa fique fermentada, o resto da massa não fique fermentado. Não, um pouquinho de fermento que você põe, há uma reação química ali que fermenta toda a massa. Sabe, se vocês não entrarem com uma conduta dentro da igreja para resolver esse problema dentro da igreja, daqui a pouco vai aparecer mais e mais pessoas vivendo na imoralidade. Porque é assim que funciona. Você começa a tolerar imoralidade dentro da igreja, de repente mais e mais imoralidade vai acontecendo dentro da igreja. Ao invés das pessoas dizerem: meu Deus, olha só que coisa terrível, aquele irmão vivendo na imoralidade, meu Deus, que coisa terrível, que triste. Não, as pessoas começam a dizer: se ele pode, eu posso também. Se ele pode viver uma vida imoral, por que eu não posso também? Se ele pode falar palavrão, por que eu não posso também? Se ele pode ter essas condutas erradas aí, fraudando tudo, por que eu não posso também? Eu posso também. E todo mundo, e de repente a igreja inteira, grande parte assim, começa a desviar também, começa a se desandar também. Paulo está dizendo: toma cuidado, sabe, corrija os problemas, corrija essas condutas, para que não comece a se levantar mais e mais pessoas dentro da igreja numa condição de imoralidade.
Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? E se a gente tolera um pouquinho de heresia dentro da igreja, mais e mais heresia entra. Se a gente tolera um pouquinho de imoralidade dentro da igreja, mais e mais imoralidade aparece, e assim funciona. Irmão, livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Né, irmãos? E Paulo agora está dizendo, nós somos diferentes, nós nascemos de novo. Sabe, nós não podemos mais tolerar condutas imorais, nós não podemos mais tolerar enganos, heresias, mentiras. Não, Jesus Cristo morreu por nós. Então, se Jesus Cristo morreu por nós nascemos por uma nova vida, nós fomos transformados, agora nós precisamos viver de maneira condizente, baseado naquilo que Jesus Cristo fez. Por isso, já 9 aqui, vamos pegar do 9. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando ser irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Né? Paulo vai dizer para eles assim, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não se associem a pessoas imorais. Sabe, eu não estou falando sobre as pessoas do mundo, né? Nós nos relacionamos no mundo com pessoas imorais. Você vai na escola, você ouve um professor ímpio dar aula para você, né? Você vai na escola, você tem lá na classe muitos alunos ímpios, e você faz trabalho junto com eles, você trabalha na sua empresa, você se relaciona lá com muitos empregados ímpios. Então Paulo está dizendo, eu não estou falando para vocês não se relacionarem com as pessoas imorais do mundo, porque senão vocês tinham que sair do mundo, porque o mundo inteiro é assim, né? Eu estou falando para vocês, toma cuidado para vocês não terem comunhão com imorais que se dizem crentes. Já viu esses crentes imorais, esses crentes que falam palavrão, esses crentes que têm uma conduta pervertida, esses tipos de crentes? Toma cuidado para você não ser amigo deles, não seja amigo deles, não tenha comunhão com eles, não fique andando junto com eles, afaste-se deles. Esse tipo, é os crentes, aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem a igreja de Cristo e que deturpam o evangelho com a sua maneira de viver. Estou falando com esses, afastem-se desses, fiquem longe desses. Olha só como é terrível, irmãos, falsos crentes, falsos cristãos. Como é terrível, porque eles blasfemam o nome do Senhor. Eles fazem com que as pessoas do mundo olhem para a igreja e digam, olha, que isso é crente nada, olha crente lá que está fazendo lá, que ir para a igreja viver desse jeito aí, não, que prefiro ficar aqui em casa que isso é crente nada. Sabe, eles blasfemam o nome do Senhor, sabe, eles mostram para as pessoas do mundo que servir a Deus é de qualquer jeito, qualquer coisa. Então afastem-se deles, não tenham comunhão com eles. Ele ainda vai dizer aqui que, pois como haverei, ele vai dizer aqui, com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Você não deve nem comer junto com eles, né, irmãos? Porque comer, principalmente no Velho Testamento, era uma coisa que significava muito, sabe, um relacionamento, que significava muito afeto, estar um junto com o outro, comunhão. Comer junto significava comunhão com eles. Então vocês não comam com eles, não tenham comunhão com eles não, sabe? Não andem junto com eles não, porque vocês
vocês vão ser corrompidos iguais a eles. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Pois como haverei de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro. Olha só Paulo dizendo, vocês não deveriam julgar as atrocidades que estão acontecendo dentro da igreja? É uma pergunta retórica, né? A resposta é positiva, sim, deveríamos julgar o que está acontecendo dentro da igreja, deveríamos sim, mas nós estamos julgando, né? Se você perguntar para os crentes, vocês não deveriam julgar aquilo que o pregador prega para saber se é bíblico ou não? Vocês não deveriam julgar? Não, a gente não deveria julgar não, quem julga é Deus quem julga, né? Olha só a teologia liberal falando, não, quem julga é Deus, o importante é o sentimento, o importante é o amor, o importante é a gente estar aqui com o coração aberto, né? Não, Paulo está dizendo, não, você deveria julgar sim, Glória a Deus, Senhor. você deveria julgar sim, você deveria analisar sim, tudo aquilo que é pregado, você deveria se levantar contra as heresias, contra os enganos, contra as mentiras, contra a imoralidade. Já viu o que acontece hoje quando a igreja quer disciplinar alguém por imoralidade? Né? Quando a igreja, você aí vai ser disciplinado aí porque você está vivendo uma vida de imoralidade sexual com a sua namorada. Mas o filho do ancião lá também está e ninguém fez nada. E o do cooperador lá também, e ninguém fez nada. Você vê, quando não se disciplina todo mundo do mesmo jeito, da mesma maneira, pela palavra de Deus, é isso que acontece. Glória a Deus. É isso que acontece. Não, mas por que está disciplinando eu? O outro lá não disciplinou, o outro lá pode, o outro lá ninguém fez nada, né? E eu também quero fazer também, porque o outro lá ninguém fez nada. Por que eu preciso disciplinar? Só porque eu não tenho ministério na família? Só porque eu não tenho? Olha só o que acontece quando você quer aplicar a verdade para um, mas você não aplica a verdade para o outro. É isso que acontece, vira uma bagunça. Glória a Deus. Vira uma bagunça, as pessoas não respeitam mais a autoridade da palavra de Deus, porque não passa de hipocrisia, né? Você deixa uns de fora e tolera os pecados de um, mas não tolera o pecado de outro, e ambos cometendo os mesmos pecados, e de repente a igreja está totalmente desestruturada, né, irmãos? E Paulo vai dizer, vocês deveriam julgar os que estão de dentro, não é para tolerar o pecado de ninguém, não é para tolerar a imoralidade de ninguém, a heresia de ninguém, né, irmãos? E é interessante porque ele não vai falar só sobre imoralidade sexual, ele vai dizer, não é para a gente se associar com um irmão que for imoral, ganancioso, olha só, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Sabe quantas vezes, irmãos, eu e minha esposa congregamos em igrejas onde o cooperador estava com hálito de cachaça, estava embriagado. Sabe, se ele está embriagado na hora de ir para o culto, sabe, se ele não consegue parar de beber quando vai para o culto, sabe, imagina fora do culto o que acontece. Não fiquem junto dessas pessoas. É ganancioso, sabe? Quantas pessoas são gananciosas, são avarentos, né? Às vezes é ganhar dinheiro. E o apóstolo Paulo, não, mantenha a distância dessas pessoas, não tenha comunhão com essas pessoas. Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Então, olha só, irmãos, quanta coisa a gente aprende com uma passagem dessa, né? Como é difícil hoje, irmãos, as igrejas aplicarem a disciplina eclesiástica de maneira correta, né? O quanto de abominações a igreja tolera, né? E tolera porque grande parte dessas abominações acontecem dentro do próprio ministério,
Glória a Deus. Paulo está dizendo, ó, vocês expulsem ele por causa dessa atitude imoral. A gente está expulsando fulano porque ele está cometendo essa imoralidade aqui. A gente está expulsando ele por causa disso. Sabe, não é que nem hoje. A gente vai falar que você entregou o seu cargo. Você vai ser excluído porque você adulterou. Mas para a igreja a gente não vai falar que adulterou, não. Para a igreja a gente vai falar que, sei lá, você vai entregar o seu cargo e a gente inventa qualquer coisa lá, sabe? Para a gente, porque fica ruim, né? Dizer que adulterou, né? Fica ruim, né? Dizer que roubou, né? Então a gente inventa alguma coisa para fingir que a igreja é boa, que a igreja não acontece nada de errado, sabe? Mas ninguém vai falar, não, irmãos, essas coisas aí é do diabo, irmãos. Não fica inventando história. Glória a Deus. Ele não fica inventando mentira para fingir que está tudo dando certo, que não acontece nada de errado, que o irmão sem, mas daí todo mundo fica, mas como assim o irmão entregou? Mas entregou por quê? Não, ninguém sabe, é tudo oculto, é tudo em reuniões fechadas, a portas fechadas, e a verdade, ninguém sabe da verdade, é só uma cúpula ali que sabe, irmão, isso aqui é coisa do diabo, irmãos, sabe, em coisas ocultas, irmãos, é assim que funciona. No diabo é assim que funciona. Tem reuniões secretas, tem salas fechadas, tem assuntos secretos. É só eles que sabem o que sabem, irmão. Isso aí, com o diabo é assim que funcionam as coisas. Mas com as coisas de Deus, é claro, irmão. Ninguém está inventando história que, o irmão vai ser expulso porque ele está cometendo um adultério terrível aqui, tendo relações sexuais com a mulher do pai. Pronto, acabou. Não inventa nada, realmente fala as claras do que está acontecendo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ninguém quer, não, mas vamos preservar a igreja, é uma notícia muito forte. Olha aqui a notícia que não é forte, o que pode ser pior que isso também? Não tem nada, não. A verdade, irmãos, é a verdade, não importa quão terrível a verdade seja. Glória a Deus. Né, irmãos? Então você vê como que as igrejas adotaram métodos antibíblicos, né, irmãos, para passar a imagem de que existe uma santidade que não existe, de que existe uma aura assim, onde nada acontece errado, quando um monte de coisa está errada. Né, irmãos, e se tem uma coisa que nós vemos muito na palavra de Deus é a transparência. Eles não ficam ocultando os pecados, né? Tem salmo que a gente vai ler lá, esse salmo aqui, esse salmo aqui fala quando Davi adulterou com Betseba. Davi, um pecador, adulterou lá com Betseba, matou Urias e a gente vai cantar esse salmo aqui. Hoje, ou se fosse hoje, não, vamos esconder, meu Deus, coisa terrível, vamos esconder, vamos fingir que isso não aconteceu. Não, a Bíblia ela lida com o pecado. Ela lida com o pecado, ela disciplina o pecado, fala sobre o pecado, toma conduta sobre o pecado, ela não finge que o pecado não existe, não finge que o pecado não está acontecendo, ou que o pecado não é tão grave assim, vamos inventar alguma coisa, tá? Mas isso é coisa que inventaram agora, antibíblica, que faz com que quando as pessoas descubram a verdade, e alguns sabem da verdade, e começam a anunciar essa verdade por trás da mentira que foi anunciada, fica pior ainda. Não, o irmão falou lá que o outro entregou, mas entregou nada, estava traindo a esposa, foi pego lá no motel lá com a outra, e fica pior ainda. Porque além do povo saber da imoralidade, sabe que no púlpito foi proclamada mentira, foi induzido o povo ao engano. Irmãos, por isso que a verdade deve ser dita, né? A disciplina eclesiástica, quando ela tiver que ser executada, ela deve ser executada, não importa o quão terrível ela seja, porque o nosso compromisso, irmãos, não é em parecer sermos alguma coisa que não somos. O nosso compromisso, irmãos, é com a verdade. Né, irmãos? E que nós venhamos a viver em santidade, assim como o apóstolo Paulo está mostrando aqui, enxergando os erros, enxergando as heresias, lutando contra os erros, lutando contra as heresias, para que Deus seja cada dia mais e mais honrado na vida de cada um de nós. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.